E aí pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Espero que estejam todos bem dentro de casa, seguindo as recomendações médicas e fazendo os exercícios que é importante, acompanhando tudo que os professores têm passado para vocês, até porque não tem uma previsão de quando isso vai acabar, mas nem só por isso vamos parar de ficar estudando, obviamente, né? Então, essa semana a gente vai terminar o capítulo. Eu vou terminar de explicar algumas partes, pedir para vocês um último exercício desse capítulo aí. Espero que os exercícios no seu livro estejam todos prontos até a página 48, como a gente já marcou. Eu vou passar. Semana passada a gente falou um bocado sobre a Antártida, que foi o texto que eu passei para vocês. Não vai dar para corrigir os exercícios, porque lembrem-se, esses exercícios da página até a página 48 aí, ó. O final do capítulo, os exercícios do final do capítulo, eles são feitos em grupos, então a responsabilidade de fazê-los e corrigi-los estão com vocês. Vai ficar mais difícil de eu ficar corrigindo esses exercícios por vídeo, então basicamente a gente vai tentar criar uma outra maneira de analisar a matéria, porque o próximo vídeo já é matéria nova, então eu peço que vocês prestem bastante atenção, até para finalizar essa matéria direitinho, para que todos vocês estejam entendendo direitinho a matéria, porque é ela que será cobrada então no simulado, ok? Então, para finalizar, aí nós estamos na página 48, eu vou falar um bocado sobre a África, que está o mapa da página 48 aqui, e ao final eu vou pedir para vocês um trabalho mais ligado aos problemas atuais que nós estamos vivendo, com o corona. Por quê? Na página 48 nós temos aí, vocês têm que ter feito esse exercício, obviamente vocês já fizeram, mas nós temos aí a África e um mini resumo do que a gente estudou sobre a colonização da África e a descolonização da África. E o resultado disso tudo para um momento que a gente observa a África hoje, de como que ela está, né? Sempre afundada na dependência tecnológica de países europeus, os Estados Unidos e Canadá, ou até mesmo agora, né, chegando a China, o Japão, que são os gigantes aí da Ásia, como que a África não conseguiu se desenvolver industrialmente. E, obviamente, não tem a ver com a incapacidade ou capacidade dos povos africanos. Tem mais a ver com o histórico de colonização que a região teve. Então, pelo que a gente estudou, o que a gente percebeu? A gente estava fazendo uma comparação entre a África, a América e a Antártida. Então, são os três continentes que a gente começou a observar. A gente já viu semana passada sobre a América, a gente falou sobre regionalização, tanto geográfica quanto cultural. A gente vai fazer isso agora com a África, tá? Na aula passada a gente fez isso, falando sobre a África do Norte, a África do Sul, a África Setentrional, mas a gente não falou sobre a parte cultural da África e parte histórica, que é a parte que consegue trazer umas explicações que a gente depende mais. Então, obviamente, vocês já sabem, né, que na África você tem aí o mapa dela, no norte você vai ter a África que a gente chama de África Branca, e no sul aqui você vai ter subsaariana, abaixo do deserto do Saara, o que a gente chama de África Negra, ou a África subsaariana mesmo. A África Meridional, seriam palavras que a gente consegue usar para poder separar da África Setentrional, a África do Norte, né? A África Branca, a África Árabe, a África Muçulmana, são palavras que a gente fala da África do Norte, onde está o deserto do Saara. Então, temos que pensar algumas coisinhas aqui. Essa parte geográfica que a gente fala da África já consegue ajudar a gente a pensar um bocado sobre ela. Essa divisão, são duas divisões extremamente importantes, óbvio que tem outros tipos de divisão, a África Central, a África oriental, ocidental, mas não vamos falar sobre isso. Estou falando dessa África norte-sul, né, a África do deserto do Saara, a África subsaariana, ela consegue já separar uma cultura muito grande. Enquanto na África subsaariana, né, a África negra, abaixo do deserto do Saara, nós temos povos negros com diversas línguas diferentes, alguns reinos no passado existiram, mas ali abaixo do deserto do Saara, perto do Congo, onde passa a linha do Equador, nós temos florestas, né? São florestas que antes da colonização da África, ali os povos, e eram diversos povos diferentes, viviam nessa floresta, e por ser floresta, eles não criavam reinos, eles eram em tribos menores. Entre o deserto do Saara e a floresta, nós temos uma região que a gente chama de Sahel, que é uma região que não é floresta, mas também não é deserto. Ali formou-se grandes povos, com aí grandes cidades, e aí civilização. Os Mali, né? Civilização do Mali, por exemplo. Qual é a diferença disso? A diferença é que quando se forma uma civilização com grandes cidades, com grandes reinos, com um rei centralizado, uma monarquia,
você tem uma extração maior de ouro, de pedras preciosas, de diamantes, isso no passado. Então, você tem uma organização social maior. Então você tem uma religião, ali vai ser mais muçulmano. Hoje nós temos nessa região a Nigéria, por exemplo, o Chad, são regiões ali onde hoje nós temos aí uma região que não tem a floresta, mas também não tem o deserto, formou-se grandes civilizações. Nessas grandes civilizações você vai ter uma língua voltada mais para o árabe, porque eles no passado foram convertidos à religião muçulmana, mais próximo do deserto do Saara. Na medida que você vai entrando na floresta, você vai indo para o sul, na medida que você vai pegando aí onde a linha do Equador pega, né, você vai indo mais ao sul, essa civilização começa a desaparecer e aparece tribos menores por causa da floresta. E quando tem floresta, assim como no Brasil, se você lembrar, os indígenas que moram na floresta, eles não são grandes civilizações, eles são tribos menores, cada uma fechada numa cultura que tem semelhanças com outras tribos próximas, mas não é a mesma. A mesma coisa aconteceu na África. Então essas tribos menores são línguas diferentes, cultura diferente, totalmente diferente ali de onde tinha essas maiores civilizações aí que foram formadas. E daí? E daí que quando a Europa começa a colonizar essa região, a Europa, através do preconceito, né, pela raça, trata os povos negros como se todos fossem iguais, o que não é. E aí, pelas armas e pela colonização, pela escravidão, essa região toda da África subsaariana, ela vai ser dividida, ela vai ser dominada por anos pelo que a gente chama de imperialismo europeu. Ou seja, as grandes potências da Europa vão dividir a África a seu bel prazer, aquilo que eles necessitam. Então, tanto o mercado consumidor quanto matéria-prima, isso aí já no século XIX, no século XX, vai ser retirado da África para alimentar as indústrias europeias. Isso aí, ponto final. Não é tão difícil de entender. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Europa, as grandes potências europeias que estavam em guerra já não têm mais força, não tem mais dinheiro, não tem mais exército para poder ficar mantendo a África, que é um continente gigantesco, 54 países, nas suas mãos. Na época não eram países, né? Essas regiões não eram países. Eles acabam tendo que sair da África, eles saem, deixam a África, esses territórios que eram antes dos países europeus deixam de ser. Essas regiões da África passam então a declarar independência. E quando declara independência, você vai ter então repúblicas, ou não. Alguns vão ser, e a sua grande maioria, serão ditaduras, outras vão se tornar repúblicas, e essa divisão, ou seja, descolonização da África, vai surgir então conflitos internos, porque antes eles eram sobrepujados, eles eram mandados por um poder externo, e esse poder externo só mandava naquela região para poder retirar dali aquilo que eles necessitavam, principalmente matéria-prima, e usar a população hoje, principalmente, como mercado consumidor. Eles saem daquela região, então o poder vai passar para alguém que seja da região. E a disputa interna, em certas regiões, entre etnias, entre povos que já viviam ali há muito tempo, lembrando que a divisão desses países, né, as linhas, as fronteiras, elas foram divididas entre os povos europeus, ignorou completamente as decisões dos povos africanos. E por causa disso, essas linhas, essas divisões, né, elas vão gerar conflitos, porque quando você não entende, você não sabe a cultura daquela região, você ignora a língua, ignora a cultura deles, você quando divide, você não sabe se houve divisão de famílias, se aquele território no passado era desse ou daquele outro povo, e por causa disso os conflitos internos vão gerar inúmeras guerras civis, e essas guerras civis vão dificultar a industrialização. Isso é um dos motivos do porquê a África ainda não conseguiu, certas regiões dela, né, não conseguiu se industrializar. Poucos são os países que a gente pode chamar de grandes industrializados aí. A África do Sul, o Egito, né, a Argélia são países que são mais industrializados, mas nós temos outros países que estão começando a crescer aí. Nigéria está se tornando um país mais industrializado aí, estão crescendo, mas são poucos, baseado na quantidade de países que nós temos na África. Então essa descolonização, a divisão de territórios feitos pelos europeus, ignorando completamente a cultura africana, isso é um dos motivos do porquê que a África não conseguiu se industrializar. Lembrando que quando que isso aconteceu? Isso aconteceu há 70 anos atrás. Então de 1950 para cá que nós temos novos países na África. Então em 70 anos você não consegue se industrializar. O Brasil, por exemplo,
A gente não é considerado um país industrializado, porque a gente começou a se industrializar mais tarde, né? A partir dos anos 50 também, a gente sentiu esse impacto, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de terceira revolução industrial, começa a chegar no Brasil a partir dos anos 70, e isso influencia, obviamente, no país, no crescimento. Porém, nós não éramos dominados por outros povos. Isso explica como que a gente consegue administrar, isso é uma das explicações de como que a gente consegue administrar melhor a questão da industrialização. A África ainda tem que enfrentar essas questões de guerras internas, de lutas internas, dentro dos seus próprios países, né? Você tem a Nigéria, por exemplo, com um grupo terrorista chamado Boko Haram, ligado à religião, que semana passada fez um ataque gigantesco aí, a outros países tomando armas. Você tem a África do Sul, que foi povoada por povos brancos da Europa, né? Principalmente da região ali da Holanda, da Bélgica, norte da França ali. Esse povo branco, 15% da população da África do Sul, chegou a dominar a política daquela região durante muito tempo. Então só em 1994 que essa política de domínio branco sobre os negros na África do Sul acabou, né? Chamado Apartheid. Você tem algumas divisões territoriais, igual o Sudão e o Sudão do Sul, em 2011 acabaram se tornando dois países diferentes. Você tem problemas de fome em diversas regiões, tanto por falta de tecnologia para poder alimentar, tanto por falta de novas práticas técnicas, né? Novas tecnologias que auxiliam essas famílias que vivem isoladas em lugares mais distantes dos grandes centros, para poder conseguir tirar do solo o seu sustento. E aí acaba desertificando o solo, estragando o solo, porque a forma com que eles fazem isso no solo acaba tirando seus nutrientes e não conseguindo repor. Então, são diversos fatores, desde a descolonização, então eles vão virando efeito dominó, né? Você tem a colonização, a escravização dos povos africanos, você tem a retirada de matéria-prima, então toda a infraestrutura, o que significa? As estradas que foram construídas, as linhas de ferro, as pontes, as hidroelétricas que foram construídas na África sempre foram voltadas para empresas que não são africanas para usar aquela energia, aquela infraestrutura que eles construíram para retirar dali a matéria-prima. E isso hoje tem consequências. Então hoje a região, por exemplo, é um país, tem aquela infraestrutura, mas está voltada para uma lógica externa, para exportar isso para os países que até hoje continuam recebendo da África essas matérias-primas. Então, basicamente isso está te mostrando como que a cultura africana está diretamente ligada, a cultura hoje, né, africana está diretamente ligada ao seu histórico. E esses problemas que a gente percebe na África, de pandemias, de fome, pandemias de AIDS já teve, né, genocídios, né, como aconteceu em Ruanda, elas estão diretamente ligadas a esses fatores históricos. E para o trabalho, para finalizar essa matéria, e vai ser a última coisa que eu vou pedir dessa matéria, próximo vídeo a gente já começa a matéria nova, eu vou pedir para que vocês escolham um país na África, qualquer que seja o país aí que vocês queiram, principalmente se for subsaariana, vocês vão tentar analisar como que está a questão do coronavírus nessa região. Por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, o coronavírus ele está espalhando para regiões mais ricas do planeta. Então, só as cidades mais ricas foram as primeiras a ser contaminadas. O que isso tem a ver com a África? Então, as cidades menos ricas, as regiões mais pobres da África, consequentemente, está isolada desse problema, porque não há muito interesse, não há muita movimentação. Nós não temos aeroportos na região, nós não temos pessoas viajando para aquela região, consequentemente, nós não estamos levando esse vírus, né, para aquela região. Agora, e se ele chegasse na região? E se ele chegasse, como que seria o tratamento nesse país se esse vírus chegasse? A minha proposta para vocês é, primeiro, analisar esse país que você escolheu sobre o coronavírus na África. Vocês vão lá pesquisar na internet como que ele está lidando com esse problema, se foi atingido ou não pelo vírus. Se ele não foi atingido ou se ele foi atingido pelo vírus, você vai falar como e o que está acontecendo. E segundo, como que a economia desse país está recebendo esse problema de fora. Porque lembre-se, se a África é o lugar que mais exporta produtos, né, principalmente matéria-prima, né, que não foi industrializado ainda, para fora, e o mundo está parado, obviamente essa dependência dessa região, desse produto, também está parado. E aí, como é que esse país está lidando com isso? Esse é o trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem. Hoje é segunda-feira, então
Eu vou pedir para vocês até quinta-feira aí deixarem tudo pronto, todos os exercícios no seu caderno, espero que estejam feitos, porque lá para quinta-feira eu vou deixar aí na plataforma de exato, eu vou pedir para que vocês mandem tanto os exercícios quanto esse trabalho pronto para mim, porque eu vou analisar um por um e depois eu vou dar ok nos nomes de um por um para ver quem é que está fazendo tudo e assim poder avaliar, ok? É isso, pessoal. Um abraço. Tchau.